A matéria de hoje traz aqui esta figura emblemática. Sabe quem é? Eu já vou te contar. Antes eu queria pedir para você, curta, comente e compartilhe, vai nos ajudar muito. Este cidadão é um petista de cruz na testa, pilantra, trabalhava no IPEA, lá manipulando números do IPEA e agora foi contratado pelo Lula para mostrar a maquiagem do desgoverno, a manipulação de números, de desemprego, de habitação, de PIB e daí por diante. Este pilantra está lotado no ministério da Simone Tebet, que perdeu o comando sobre ele porque Lula deu a ele um status de ministro para poder manipular os números do seu governo. A esquerda tem modus operandi bem parecidos. Lá na Argentina aconteceu o mesmo. Contrataram um fraudador para trabalhar no IBGE de lá. E o que aconteceu? O cidadão está hoje preso. Está aqui, ó, atrás das grades. Por quê? Porque manipulou tudo, porque maquiou tudo. Esse cidadão está desencadeando uma crise e que vai estourar esta semana aí. Porque os funcionários estão pedindo a saída dele, querem a cabeça dele. Veja comigo toda essa matéria aqui agora. Nesta sexta-feira, funcionários do IBGE exigiram a exoneração do presidente do Instituto, Márcio Postman. O sindicato convocou um ato e pediu o que chamam de abertura de diálogo. Eu acho que eu já posso conversar com o Caio Junqueira, que aparece aqui no nosso estúdio. Caio, boa noite. O que esses trabalhadores reivindicam? Primeiro, oficialmente, no site da Associação do Sindicato dos Servidores do IBGE, apareceu lá hoje uma convocatória para um ato, um protesto contra o Márcio Postman, um ato, a gente até selecionou um trecho ali para mostrar a convocatória, né, do protesto em frente à sede do IBGE na semana que vem, né? Eles estão pedindo, vamos dizer assim, a rigor, mais diálogo. Mas, paralelamente, quase que simultaneamente a essa convocação do sindicato, começou a circular uma declaração pública de servidores do IBGE, apócrifa, na qual eles detalham as insatisfações deles com a gestão do Márcio Postman. E quais são as insatisfações? Eles dizem que é uma gestão sem diálogo, tomando diversas decisões, por exemplo, a criação do IBGE+, que é uma espécie de um instituto com ligação ali com o setor privado, que os servidores entendem que não houve diálogo algum ali com eles na elaboração disso e que também, por isso mesmo, coloca em ameaça ali a própria dinâmica do IBGE. O IBGE é um órgão muito importante na produção de dados do Brasil, de todos os dados, né, do PIB, até, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Então essa é uma questão. Outra questão é uma mudança do estatuto também do IBGE, que na leitura dos servidores coloca em risco e ameaça o sistema de governança do IBGE, esse órgão que funciona há mais de décadas aqui no Brasil, muito respeitado, mas dizem substancialmente que a falta de diálogo e tomam como exemplo essas duas medidas que ele implementou, segundo os servidores, sem qualquer diálogo e atenção com os servidores. Depois, no terceiro movimento, Márcio, uma carta aí sim assinada por diversos diretores e gerentes, criticando também a gestão, pedindo mais diálogo. Numa dessas cartas há um pedido claro, como nós estamos vendo aí. Pedem a exoneração do Márcio Postman, dizendo que acabaram ali, não há como ele permanecer à frente do cargo, colocando ali, segundo esses servidores e esses movimentos todos, toda a gestão e a governança do IBGE sob risco, né? E quando a gente fala governança do IBGE ameaçada, a gente está falando da produção de dados do Brasil, né? Dos dados que ajudam a formular as políticas públicas, a identificar o PIB, segundo os funcionários do IBGE, está ameaçado. Só um componente político, Márcio, que é muito importante. O Márcio Postman é uma indicação direta do presidente Lula, né? A ministra do Planejamento, Simone Tebet, o IBGE está no guarda-chuva do Ministério do Planejamento, mas desde que o Márcio Postman assumiu, ela, de certa maneira, pelo que eu ouvi ali conversando com os funcionários do IBGE, se afastou dessa gestão.
Mas rapidamente, Caio, é bom a gente lembrar, desde o começo, assim que Márcio Postman foi indicado, como ele sendo o novo presidente do IBGE, houve críticas, algumas críticas, e principalmente houve lembranças de outros casos em outros países, não muito distantes de nós. Na Argentina, quando o IBGE de lá, ele tinha sido acusado, e comprovadamente isso aconteceu em alguns momentos, de mexer nos dados, por exemplo, de inflação. Justamente essa produção de dados sobre o Brasil está sob risco na gestão Márcio Postman. Você falou da Argentina, mas logo no começo da gestão Postman tiveram ali algumas declarações dele elogiando, vamos dizer assim, o órgão parelho da China, né? Vamos dizer assim, o IBGE chinês, que é um exemplo, pelo menos para quem trabalha com estatística aqui no Brasil, um exemplo a não ser seguido, né? Um exemplo que justamente naquela ocasião havia muitas críticas ali de que haviam dados maquiados na China sobre o desemprego chinês, né? E o Márcio Postman estava elogiando justamente este órgão, pelo que me relataram. Ou seja, Márcio, de uma maneira geral, tem ali uma crise em nascimento, né? Ela ainda não explodiu, mas tem uma crise e tem um contexto nacional aí, porque é justamente o ministério da Simone Tebet que gere e que cuida do IBGE. Mas, como eu disse, ela está afastada ali pelo prefeito de capital do IBGE há mais de um ano, né? Foi desde quando o Postman chegou no meio do ano passado. Para que você entender essa história, eu vou te apresentar agora algo que acabou de acontecer na Argentina. Ex-presidente do IBGE argentino é preso. Guilherme Moreno, ex-presidente do INDEC, que é o IBGE de lá, né? Durante o governo Néstor Kirchner, foi condenado a 3 anos de prisão por manipular dados de inflação e crescimento do PIB. Como esse é o órgão que publica como é que está ainda a questão da inflação e do PIB, ele falseou esses dados, o que acabou levando prejuízo a investidores, ao país inteiro, destruindo a economia. Tá preso, porque ele manipulou os dados, tá? E por que eu tô te mostrando isso, né? O cidadão, você olha nele, você vê que ele tem cara de bandido. Olha aqui. Esse é ele numa festinha, tem cara daqueles gangster. Preste bastante atenção nesse rosto. Esse é o cara que manipulou os dados do IBGE argentino e agora tá preso. Ó, dito isso, eu quero te apresentar essa pessoa aqui, ó. Esse cidadão aqui. Esse aqui é o Márcio Postman. Márcio Postman foi escolhido para ser o chefe, o diretor, o presidente do IBGE aqui no Brasil. A mesma posição que o Guilherme tinha lá na Argentina, que agora está preso por manipulação. Vamos lá. Quem é Márcio Postman? Novo presidente do IBGE. A favor de um Estado mais presente, Postman está alinhado à agenda econômica de Lula. Quando esse cara foi nomeado, houve um rebuliço, uma revolta aqui no Brasil, porque até a esquerda, até a imprensa sabia que o cara não tinha competência. Olha aqui, ó. Fez uma gestão ideológica do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, e o fará no IBGE, caso seja confirmado. Lula escolheu o economista Márcio Postman para comandar o IBGE, formado nessa heróica trincheira da resistência ao neoliberalismo, que é a Unicamp. Márcio Postman é petista até o último N do nome dele.